dando continuidade aos estudos sobre filosofia política, temos Niccolo Maquiavel, né? Ou vulgarmente chamado na língua portuguesa, Nicolau Maquiavel. Essa aula é direcionada para as turmas do terceiro ano, tanto do tempo as turmas de terceiro ano da Escola de Palmeiras dos Índios, Marcelino Ramos, quanto para os meninos do Rosalvo Ribeiro, certo? Na próxima sexta, umas 8h30, eu vou abrir uma live, certo? Para trabalhar a terceira questão que foi oferecida em termos de filosofia, tá? No caso das meninas do Rosalvo Ribeiro, também eu vou inserir ali um argumento sobre as questões de sociologia. Então, ao final daquela live, né, a gente vai discutir as questões de sociologia, tá? Bem como as questões de filosofia. Tranquilo? Então, sexta quinzena, tá? Filosofia política e aula direcionada para as turmas do terceiro ano. Também direcionada para os meninos do EJA, tá? Do quarto período. Pois bem, Maquiavel, vocês estão vendo aí a idade de nascimento e morte, 1469, 1527. Portanto, se você lembra um pouco de história, sabe que o período de vivência de Maquiavel é o período do Renascimento, certo? Então, Renascimento, a gente vai ter que abordar para a gente entender por que Maquiavel pensou o que pensou, tá certo? Então, vamos lá. Como é que era a Itália, né? Florentino que era, Maquiavel italiano, certo? Vivia num período em que a Itália estava fragmentada, era algo semelhante à Grécia Antiga, né? Tinha uma certa cultura italiana, mas os estados, né, os principados eram independentes. Perfeito? Então, nasceu em Florença, né, Florentino, e estava nos bastidores da política. Ele trabalhou uma longa data, por longo tempo, como chanceler, né, do governo de Florença. Então, tinha contato com o governo da França, tá? A Itália fragmentada, alguns, você olha no mapa aí o que faz parte da Itália, como ao oeste de Milão, certo? Vai pertencer à Itália. Essas ilhas amarelas também pertenciam à Itália e eram ocupadas por governos de mercenários, tá? Então, mesma cultura, mas tinha aquele problema de aquele conflito de interesse, certo? E aí Maquiavel queria, né, sabendo dos bastidores da política, percebeu que tanto França quanto Espanha, né, tinham um olho gordo para o território italiano. Até porque a Itália, né, vocês sabem, na questão da descoberta da América, a Itália fazia parte do trajeto que levava às Índias, certo? Para comprar um tecido, tudo aquilo lá, mercadoria lá das Índias. Então, os espanhóis e os franceses estavam de olho no território italiano. E do jeito que a Itália estava fragmentada, né, era muito fácil de ser invadida, tá? Então Maquiavel queria desenvolver uma teoria que ajudasse a fazer a unificação italiana. Então, qual é o contexto de Maquiavel? Tá? Então veja, contexto histórico, né? Formação dos Estados Nacionais na Europa, no fim do século XIV, certo? Então, a Europa começou a contornar as nações que a gente conhece hoje, pelo menos a grande maioria delas, Portugal, Espanha, né, Holanda, Bélgica, Alemanha, tá? E a própria Itália, né? Começava a contornar.
Estados nacionais atrelados ao poder centralizado da igreja. Tá? Isso é complicado. Por quê? Porque a política, né, como estava no período de transição, a classe burguesa estava em ascensão e saindo do período medieval para se estabelecer a modernidade, né? Então tem aquele conflito de interesses, né, aquela jogatina política. E a igreja exercia grande influência sobre as nações. Tá? Lembrando lá aquela questão lá da coroação, né? O rei coroado, certo? Pelo Papa. Ora, o que queria dizer aquela simbologia? Exatamente de que o poder do rei, né, não vem dele mesmo, mas é uma escolha divina. Tá? A coroa representa o poder, o Papa representante de Deus, significa que o Papa tem o poder, né? O poder de Deus está nas mãos do Papa, e o Papa repassa para um homem virtuoso, coloca uma aspa bem grande aí, homem virtuoso, que é o rei. Então ele tem um direito divino de reinar, certo? Então se aquele rei fosse um tirano, né? Qual era o argumento da igreja? Não, o povo tem um governador que merece. Ou seja, se aquele povo é tirano, é porque Deus botou ele como tirano, porque aquele povo precisava de um rei assim, certo? Então tinha toda uma jogatina, certo? E os estados nacionais estavam muito dependentes da igreja. Ninguém poderia declarar guerra a um outro país sem o consentimento do Papa, por exemplo, tá? Nação italiana é fragmentada, como eu falei, e ameaçada de invasão por outros povos, né? Isso aqui a gente já ficou claro, devido justamente às terras italianas, né? A questão de posse, e aquele trajeto que levava às Índias. Constituindo a obra. Então, para construir suas ideias, Maquiavel se remete à antiguidade clássica, afirmando ser a história construída por ciclos que se repetem. Além disso, sua teoria política é característica da aproximação entre a história e as experiências reais de seu tempo. Como eu falei, ele estava nos bastidores da política, trabalhou como, né, diplomata e tinha uma plena noção de como é que funcionava a jogatina política, certo? Ora, se você lembrar, veja, um homem é um filho do seu tempo. Se você lembrar que Maquiavel viveu o período do Renascimento, e dentro dessa ideia perceber que o Renascimento é uma tentativa de resgatar aquela cultura greco-romana que valorizava o homem, né, em detrimento do período medieval que dava ênfase ao divino, certo? Maquiavel vai seguir essa linha renascentista e vai construir uma teoria política, né, totalmente desvinculada a religião, a igreja, certo? E bem mais realista, tá? Vai ter uma teoria realista. Ele vai, enquanto os gregos e os romanos falavam como a cidade perfeita deveria ser, Maquiavel fala como a política realmente se procede, tá? Então, enquanto os gregos falavam, né, discutiam como é que deve se comportar o político, Maquiavel falava como os políticos bem-sucedidos, certo, se comportam, certo? Então, é essa linha de raciocínio dele. Em vez de dizer como as coisas deveriam ser, ele vai dizer como as coisas realmente são, dentro da política. Perfeito? Então, vejam lá. Observa governantes de seu tempo, diplomatas, conselheiros, certo? César Borgia, filho do Papa, certo? A Europa, caracterizada por conflitos e pilhagens constantes, certo? E aí, né, repito, estava sempre assombrando aquele medo de invasão, tá? Nos fatos históricos, a propensão do homem à maldade e benefício próprio, certo? Então, Maquiavel traz uma psicologia negativa do homem. O homem é naturalmente mau, né? Egoísta, perfeito? E traz também uma análise política realista,
Tá? Guarde bem isso. Maquiavel e o Príncipe. O Príncipe é a obra, uma das obras mais famosas de Maquiavel e mais importantes, tá? Ele vai escrever duas obras importantes. O Príncipe, que ele vai falar da ética política como um bom governante, né? O príncipe aí, entenda, governante, deve proceder, certo? E a segunda década de Tito Livio ele vai tratar da democracia, tá? É Maquiavel republicano, tá? Então veja, nessa obra o Príncipe ele tenta dar um conselho que era comum na época, sempre que um governante chegava ao poder, um escritor da época escrevia um livro, tá? Elogiando as qualidades daquele príncipe, tá? Elogiando a qualidade daquele príncipe, fundamentado naquele perfil lá da ideia de que o poder dele veio de Deus, certo? Ora, Maquiavel faz também, é chamado esse tipo de obra, é chamado de Espelho do Príncipe. Maquiavel escreve essa obra que deveria ser direcionada ao Médici, que estava chegando ao poder, né? Um membro da família Médici que estava chegando ao poder. Não me recordo o nome agora, desculpe, certo? Então ele queria oferecer, dar o conselho para esse Médici, para esse governante, de como se manter no poder. Certo? Como chegar no poder, né? E como se manter no poder, certo? Então veja, o objetivo da obra é unificar a Itália enfraquecida. Por quê? Porque se aquele cara que está chegando ao poder, o Médici, seguir aqueles conselhos de Maquiavel, ele vai conseguir unificar a Itália, certo? E vai evitar as invasões. Perfeito? Manutenção do poder é o conselho, né, de como eles devem proceder em cada um dos seus atos, tá? A gente vai entender isso mais lá na frente, tá? E separação entre Estado e Igreja. E aí eu chamo a atenção de que ele vai estabelecer duas moralidades, tá? Isso tem que ficar bastante patente no estudo de Maquiavel, porque senão você vai entender que ele é um cara que está aconselhando de modo, vamos dizer assim, é um mau caráter, e não é o caso, tá? Então ele traça uma ética fundamentada, né, embasado no cristianismo. Essa ética deve ser desenvolvida dentro da sociedade, mas dentro da política é outra coisa. A gente não pode levar em conta a ética, né, do bonzinho, do certinho, tá? A gente vai ver por que lá na frente. Então, o que é que um príncipe precisa ter para ser bem sucedido enquanto governante? Ele precisa ter virtude e fortuna, tá? Então veja, entre as características que um príncipe deveria conter, Maquiavel acrescenta a virtude e a fortuna. O que são essas duas categorias? Tá? Primeiro, virtude. Baseado no conceito grego, valor, força, qualidade. Um príncipe de virtude é aquele governante capaz de promover alterações na realidade política existente, longe da ideia de bondade cristã. Então está atrelado àquilo lá que eu falei. Então, virtude não tem nada a ver com virtude, né, nos modos cristãos. Ser bonzinho, ser piedoso, não. O sujeito que né, o governante que possui virtude é aquele cara que tem a perspicácia, né, e a atitude de fazer o que é necessário para se manter no poder, para manter a ordem, né, segundo o seu interesse. Certo? Então isso é o sujeito de virtude. Tá? É a virtude política, aquele cara que tem a virtude política, né? É virtuoso enquanto político. Ele faz o que é necessário para se manter no poder. Tá? E fortuna? Bom, trata-se da ocasião oportuna, o acaso. Em momentos de sorte, o príncipe deve saber aproveitá-la, né? Ou seja, a aplicação da virtude. Então, você precisa ter virtude, ter a perspicácia, porque a virtude tem que estar entrelada aí, né, esse adjetivo, perspicácia. Porque você tem que observar quando o momento se oferece para você. Né? O momento diz aqui, age agora, você tem que ter a percepção de saber que deve agir naquele momento. Então você precisa de virtude e fortuna. Precisa ter a coragem de agir e a oportunidade de agir. Joia?
As duas qualidades se complementam, tá? Então, agora a gente pode estabelecer a distinção entre ética política, né? Na verdade, aprofundar ética política e Maquiavel. Um dos maiores pontos de contestação ao pensamento maquiaveliano se dá através da relação entre moral e ética, certo? Por um lado, Maquiavel defende a política secular, certo? Ou seja, sem a influência da moral cristã, certo? Abandono da organização teocrática. Por outro, estabelece uma autonomia política que nega questões morais e avaliativa da ação política, buscando os resultados da ação política. Então, enquanto é o governante, segundo Maquiavel, o sujeito deve observar qual é o objetivo dele, certo? E quais são as ferramentas que ele tem para fazer, né, para alcançar aquele objetivo. Bom, essa ferramenta pode ser mentir, essa ferramenta pode ser roubar, essa ferramenta pode ser matar, dissimular. Não importa, segundo Maquiavel. O que importa é o objetivo. Dentro da política, se você tem um objetivo, as ferramentas que você tiver para alcançar aquele objetivo, você deve utilizar. Certo? Então é onde a famosa frase "os fins justificam os meios", né, atribuída erroneamente a Maquiavel, né, pode ser concluída, né? Pode se concluir que Maquiavel, né, realmente falou isso aí. Ele não falou, mas você pode dirimir, ou melhor, você pode concluir que ele, né, chegar a essa conclusão. Por quê? Porque, segundo ele, todas as ferramentas que eu tiver para alcançar determinado objetivo, eu devo usar, tá? Sem discriminação, tá? Eu não devo pensar no que vão falar, certo? Então veja, outra famosa frase, né? Entre ser amado e ser temido, né, o ideal é que você, enquanto governante, enquanto político, né, você seja os dois, né, o amor e o temor do povo. Mas se você tiver de escolher um, escolha ser temido, porque o amável, as pessoas tomam logo você como bobo, e o amável está muito atrelado à ideia da ética cristã, certo? Bom, controvérsia sobre o príncipe, ou seja, sobre a obra, né? A igreja não gostou da ideia, né, dessa separação de que o príncipe não precisa ser virtuoso segundo os preceitos cristãos, e portanto, né, o Index Librorum Prohibitorum, né, a lista, né, dos livros proibidos, esse livro entrou lá para aquela lista dos livros proibidos da igreja, tá? A criação do mito do maquiavelismo, ou seja, que Maquiavel ensina como o governante deve ser, né, déspota em relação ao povo. Não é o caso, lhes garanto, tá? Veja que ele escreveu um livro, né, oferecendo ideias, certo? E falei lá no princípio que o objetivo era a unificação italiana, tá? Então a gente tem que olhar para o momento histórico para entender por que ele escreveu o que escreveu, certo? Então, observando o momento histórico da Itália, o livro teria que ser daqueles moldes mesmo para estabelecer uma unificação italiana. E detalhe, se ele escreveu o livro ele escreveu em linguagem vulgar, não escreveu em latim, ele escreveu em italiano. Então o povo tinha acesso, podia ler e compreender o que ele falou. Então se ele ensinou o povo como os governantes se comportam, se ele ensinou o governante como deve se comportar enquanto político, ele ensinou ao povo como o governante se comporta diante do povo. E podendo, a partir daí, o povo também fazer política, né, observando cada passo que o governante daria. Certo? Então veja aqui a frase, né, entre aspas, os fins justificam os meios. Não é de Maquiavel, mas você pode diferir, né, de todo o discurso maquiavélico, ou melhor, maquiaveliano. Você pode inferir que ele poderia concordar com essa frase. O detalhe os fins justificam os meios uma vez dentro da política. Porque se você vai com pele de cordeiro para onde só tem lobo, você vai ser devorado,
né? Então, política tem essa problemática. Agora, já no campo, no meio social, os fins não justificam os meios. Ali é outra questão, ele não entra nesse mérito. Ele está falando que os fins justificam os meios dentro da política. Certo? E aqui, como eu falei para você, o Maquiavel é republicano. Aqui ele já trata de democracia. Aqui ele já vai oferecer uma abordagem de como o povo pode cobrar dos governantes aquilo que lhe é de direito. Tá? Uma outra obra escrita por Maquiavel foi comentário sobre a primeira década de Tito Livre. Tá? Nesta obra, Maquiavel desenvolve suas ideias sobre democracia, o que desmente a ideia de defesa sobre o absolutismo. Então ele não está defendendo o rei, né? A postura do rei, o rei enquanto rei. Não é o caso. Ali, naquele primeiro momento, ele está oferecendo uma fórmula para ajudar o governante a unificar a Itália, né? Já que a Itália tinha vários governantes, onde todo mundo manda, não manda ninguém. Certo? É preciso ter um príncipe virtuoso, no sentido maquiaveliano, na verdade, certo? Para poder unificar a Itália, certo? Mas ali o povo já sabia como aquele cara ia proceder logo em seguida. E aí o povo poderia agora, né, nessa segunda obra, se preparar e reivindicar tudo aquilo que lhe é de direito, né? A crítica à corrupção, defesa às leis e defesa à república. Então o povo vai cobrar serviços públicos, vai cobrar leis justas, tá? Vai criticar a corrupção dos governantes. Tá? Dentro dessa obra ele aponta tudo isso. Então veja, a defesa à autonomia política, certo? Isso quer dizer, o pensamento de Maquiavel se destaca devido a alguns pontos importantes. Veja, a autonomia política é justamente aquela separação lá, né? A secularização da política, a separação da igreja, tá? Então veja, a primeira proposta, a proposta de uma nova abordagem política, tá? Que seja desvinculada da igreja. A constatação da propensão do homem ao mal, o erro, ou seja, ele analisa psicologicamente o homem. O homem é mau por natureza. Interesses próprios, corrupção, né, e coisa do gênero. A proposta de um utilitarismo desvinculado da ética e voltado para a eficácia política. Tá? Então lá no Enem aparece lá, Maquiavel era um utilitarista, certo? Então, era por quê? Porque ele é, né, nesse sentido pragmático, né, fazer o que é necessário para chegar e se manter no poder. Tá? Então, a proposta de um utilitarismo desvinculado da ética, da moral cristã e voltado para a eficácia política. Ou seja, se manter no poder. A rejeição à estrutura ética cristã e uma proposta de secularização política. Tá? Então ele vai abandonar todo aquele argumento, né, romântico, né, e a lógica do poder divino do rei. Ele não tem nada a ver isso com a política. Não entra aqui mais. Aqui entra aquela receita que eu passei lá na frente. Certo? Virtu e fortuna. Um bom governante, ele analisou durante toda a história que os grandes governantes, né, Alexandre o Grande, né, Carlos Magno e outros, sempre foram grandes por quê? Porque seguiram essa forma, né? Faziam o que tinham que fazer, né, e percebiam quando tinham que fazer. Perfeito? Esse é o Nicolau Maquiavel, pensador político renascentista, certo? Desenvolve uma teoria política que procura subjugar o pensamento político medieval, resgatar o pensamento romano, né, a estrutura romana, certo? E estabelecer uma república e unificar novamente a Itália. Tranquilo, meus queridos? Então, perguntas, né, lá nas questões, se não me falha a memória, são duas. Uma questão sobre Maquiavel, uma sobre Rousseau e outra sobre Immanuel Kant, que já foge do mérito da política e vai para a teoria do conhecimento. Mas é necessário porque no Enem também vai cair. Tranquilo? Então, fico por aqui. Próximo vídeo a gente vai tratar sobre
Aliás, próximo vídeo é sobre Jean-Jacques Rousseau. Tá? Amanhã, eu acho que amanhã à noite eu vou fazer. Abraço e até a próxima.